gravar aqui na nuvem. Então, essa aqui é a nossa aula 2 dos transtornos relacionados a trauma e estressores, tá? Na aula 1, nós discutimos transtorno de estresse agudo, e transtorno de estresse pós-traumático. E na aula 2, nós vamos falar do transtorno do luto prolongado e dos transtornos de adaptação, tá? Eu vou fazer uma parte mais expositiva e depois eu encerro a gravação. A gente pode ir conversando mais livremente sobre dúvidas que possam surgir, ok? Então, o transtorno por luto prolongado, ele é aquele transtorno, é o único transtorno que foi inserido no DSM-5-TR, né? Na verdade, o DSM-5-TR, ele mantém em grande parte todos os transtornos, ou em quase sua totalidade, todos os transtornos do DSM-5, portanto, é uma revisão de texto, né? Mas no transtorno do luto prolongado isso se modifica. Nós tínhamos algo antes que se chamava transtorno de luto complexo persistente, tá? Então, TL, né, CP. Transtorno de luto complexo persistente. Agora a gente tem o transtorno de luto prolongado. E isto é uma aproximação em relação aos critérios que já haviam sido propostos há mais tempo, né? Na Classificação Internacional de Doenças, na 11ª edição, que já contemplava o transtorno do luto prolongado e não contemplava o transtorno de luto complexo persistente. Então, para algo que, infelizmente, não aconteceu no TEPT, lembra que quando nós falamos do TEPT, eu mostrei para vocês que nós temos dois critérios diagnósticos distintos para TEPT. Um, que são os critérios do DSM-5 e DSM-5-TR, aquele critério de 20 sintomas em 4 clusters, e outro, que é o critério da CID-11, que são 6 sintomas em 3 clusters. Isso segue assim, né? Infelizmente, mas para nossa felicidade, né, em relação ao transtorno de luto complexo persistente, isso cai, né, e entra então o DSM-5-TR, o transtorno de luto prolongado, muito próximo ao que a CID contempla. À exceção deste ponto aqui. A CID, ela fala em pelo menos 6 meses, tá? O DSM-5-TR fala em pelo menos 12 meses, tá? Então, aqui tem uma distinção importante, né? Que é o tempo transcorrido desde a morte até o estabelecimento do diagnóstico. E isto, pessoal, tem toda uma imensa discussão por trás, né? Antes era luto complicado, depois transtorno de luto prolongado, transtorno de luto complexo persistente, aí transtorno de luto prolongado da DSM-5-TR, né? E que é uma imensa discussão que, no fundo, é uma dificuldade de diferenciar de uma forma muito clara aquele que é um processo normal de luto do processo anormal, do processo patológico de luto. Tá? Então, todos estes nomes, e em grande parte, né,
E essas diferenças diagnósticas têm muito da nossa dificuldade de estabelecer uma linha clara e de dizermos, a partir daqui, isto não é um processo normal de luto, tá? É, então, é uma imensa falta de consenso. Não por acaso, quando saiu o DSM-5-TR, muitos profissionais vieram a público, né? Uma vez que o DSM-5 um pouco é a bíblia da psiquiatria e da psicologia, né? Muitos profissionais vieram a público e isso teve a cobertura de quase todos os grandes jornais no mundo, né? Criticando essa tendência excessiva em patologizar o que poderia ser uma resposta normal de luto. Tá? Se vocês procurarem há um ano atrás os jornais, quando saiu o DSM-5-TR, se vocês fizerem uma busca sobre prolonged grief, né, ou mesmo no português, transtorno de luto prolongado, a grande mídia caiu de pau. Tá? Desculpa a expressão, mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque houve um imenso, né, uma vez que sai no DSM-5, tem um peso grande, então houve uma imensa oposição de muitos grupos, pessoas, enfim, dizendo, olha, né, isto aqui é novamente mais uma tentativa de patologizar um processo normal. Bom, né, eu acho que a gente ainda vai precisar de muito estudo e possível, né, assim, muito dado empírico, né? Eu não acho que os critérios são ruins, particularmente eu acho que os critérios me parecem bastante razoáveis, né? Porque, bom, me parece que a partir de um certo momento, nós temos mais claramente algumas pessoas que entram num nível de sofrimento muito profundo, que não saem disso, né? E ficam de uma forma persistente, né? Com prejuízos à sua vida muito importantes. Bom, vejamos, quais são os critérios? A morte, né? É, como no TEPT tem o evento estressor, aqui a gente tem um evento que é a morte, tá? Morte de quem? De uma pessoa próxima ao indivíduo, tá? Desde a morte, critério B, o desenvolvimento de uma resposta de luto persistente, caracterizada por um ou ambos dos seguintes, que estão presentes na maioria dos dias em um nível clinicamente significativo. O clinicamente significativo não é tão fácil de definir, tá? Bom, um dos dois, o quê? Saudade intensa da pessoa falecida. Dois, preocupação com pensamentos ou memórias da pessoa falecida. Tá? C, desde a morte, pelo menos três dos seguintes, e os seguintes são duas páginas, tá? Pelo menos três dos seguintes sintomas estão presentes na maioria dos dias, em um nível clinicamente significativo. Além disso, os sintomas ocorreram quase todos os dias, pelo menos no último mês. Que sintomas são esses? Um, perturbação na identidade. Por exemplo, eu me senti como se uma parte de mim tivesse morrido junto com a pessoa. Dois, um senso aumentado na descrença sobre o falecimento, como se o falecimento não tivesse ocorrido, não tivesse sido real. Três, evitar lembranças de que a pessoa está morta. Tá? Então, evitação. Lembranças são externas e internas. Quatro, uma dor emocional intensa. Tá? Raiva, amargura, tristeza.
relacionada ao falecimento. 5. Continuação, tá? 3 ou mais destes 8. 4 na página anterior, 5. Dificuldades de reintegração aos relacionamentos, às atividades, né, as coisas do dia a dia, após o falecimento. Por exemplo, né, dificuldade de me relacionar, dificuldade de eu buscar interesse em atividades, dificuldade de eu planejar o meu futuro. 6, apatia, né, um certo embotamento afetivo, ausência ou redução marcada da experiência emocional em consequência do falecimento. Então, o embotamento. O 7. Sentir que a vida perdeu o significado, o sentido, por decorrência do falecimento. E o último, uma solidão intensa em decorrência do falecimento. Bom, se nós olharmos, né, deixa eu falar os outros critérios, né? Então, depois eu volto. A perturbação causa sofrimento ou prejuízo, tá? A duração da reação excede claramente as normas sociais, culturais ou religiosas esperadas para o contexto e para a cultura do indivíduo. E os sintomas não são explicados de forma melhor por outro transtorno mental, como depressão maior, TEPT, e não são atribuídos aos efeitos de uma substância ou condição médica. Tá? Então, quando a gente olha os critérios, né, isto aqui, né, a saudade intensa, uma preocupação com os pensamentos ou com memórias da pessoa, né? Isso aqui é a ideia, né, que tem uma resposta de luto que ela é persistente, tá? E que ela é muito frequente, ou seja, esses sintomas ocorreram quase todos os dias, pelo menos no último mês, tá? É, E aí nós temos os sintomas do critério C, né, onde a gente já começa a perceber algo, algo, algo que não tá bem, né? Esses são sintomas, né? Alguém ter uma perturbação na própria identidade, tá? Alguém não conseguir, né, ou não querer intencionalmente evitar lembranças, tá? Imaginar que a pessoa possa não ter falecido, tá? Eu não conseguir retomar minha vida, eu tá totalmente anestesiado, né, do ponto de vista emocional, eu achar que a minha vida não tem mais sentido, tá? Aí a gente percebe que, bom, aqui tem algo que eu acho que é bastante razoável, que a gente começa a diferenciar quando tem muitas dessas coisas, e elas são muito intensas, que tem algo que parece transcender um processo normal de luto, que não é fácil para ninguém, né? Não sei quantos de vocês já tiveram perdas na vida, mas, né, possivelmente todos nós teremos, tá? Não é algo fácil, né? Você está enlutado, né? Mas é um processo normal, né, de acomodação da experiência de uma perda que é muito profunda, que é muito significativa, né? É, então, aqui eu acho que tem algo que já fica um pouco mais claro, que é começar a diferenciar um processo que é anormal, ok? Bom, algumas características associadas, né? É,
cognições adaptativas, né, sobre o self, né, uma culpa sobre a morte e uma diminuição de expectativas sobre a vida futura. Bom, e se eu tivesse feito algo, e será que eu não conseguiria ter, né? Então, isso aqui aparece, né? Aparece no transtorno de luto prolongado, né? Eu não deveria, né? Enfim, vem muito a experiência de uma pessoa que eu estou atendendo, assim, algo muito intenso nesse sentido, tá? Muitas cognições a respeito dela mesma, né? A autoculpa, autorresponsabilização sobre a perda do marido, algo muito, muito intenso, tá? Queixas somáticas podem aí acompanhar, né, o transtorno de luto prolongado, tá? Envolvendo aí um rompimento aí da identidade social da pessoa, né? E também uma falta de autocuidado, né? Uma falta de asseio pessoal, né? Também é algo que às vezes a gente observa em indivíduos com esse transtorno, embora não necessariamente isso precise estar presente, tá? A prevalência é uma grande incógnita, né? Os critérios do DSM-5 não foram ainda realmente testados em estudos epidemiológicos populacionais, né? E critérios aí do DSM-4, tá? Sugerem aí uma prevalência, né, após 6 meses, né, uma prevalência aí em torno de 8%, 9%, é, o que eu acho particularmente muito alto, eu acho que deve ser menor que isso. O Ideação suicida, isso é uma coisa interessante, tá? A associação com o comportamento, ou seja, tentativa de suicídio, ela não é tão clara assim. Mas a ideação suicida, ela é mais clara, tá? Então as pessoas ficam contemplando um pouco a ideia de suicídio, né? Pensam às vezes ativamente, tá? Isto é algo que a gente tem que estar atento, tá? Visto que a ideação é um aspecto importantíssimo no risco para o suicídio, tá? Mas os estudos ainda não mostram algo tão claro do transtorno de luto prolongado e o comportamento ou a tentativa de suicídio. Boa tarde, Tabeli. É, bom, o é, pessoal, eu vou só pedir, eu vou pedir duas coisas. Para quem está com o microfone aberto poder fechar, né? E Andréia, daí eu vou só fazer a parte de expositiva, tá? E aí eu vou encerrar a gravação e a gente vai abrir daí para as perguntas, tá? Muito bem. Então, o transtorno de adaptação, tá? Os transtornos de adaptação, eles é algo interessante, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a prevalência disso, mas na prática a gente muito pouco diagnostica esses transtornos, né? Bom, o que que é isso então? Transtorno de adaptação é quando a gente começa a ter, né, uma série de problemas, né, sintomas aí emocionais, enfim, psicológicos e comportamentais após um estressor, né? E isso ocorre dentro de 3 meses do início do estressor, tá? É um estressor que não precisa ser um estressor critério A, como é no TEPT, tá? O critério A do TEPT, tá? O que que é o critério A do TEPT? Lembrando, um evento, né, que representa aí uma ameaça à vida ou à integridade física, né, um risco ou ameaça de à vida ou à integridade física, né? Então, não precisa ser um estressor critério A, tá?
Bom, os sintomas ou comportamentos são clinicamente significativos, né, e são evidenciados por, né, um ou mais dos seguintes: um sofrimento que ele é muito forte, ele é desproporcional em algum grau à gravidade ou intensidade do estressor, considerando o contexto cultural e fatores culturais que poderiam influenciar a apresentação dos sintomas. Tá? Se vocês observarem, né, não sei quantos vocês estudaram DSM-5, mas o DSM-5-TR tem uma preocupação que se traduz muito frequentemente por essas considerações em relação aos aspectos culturais, normas sociais de grupos. Tá? Então, o dois, um prejuízo significativo aqui no funcionamento, tá, do indivíduo, né? O C aqui, a perturbação não satisfaz os critérios para um outro transtorno mental, não representa luto normal, nem transtorno de luto prolongado, né? E uma vez que o estressor ou as suas consequências tenham diminuído, os sintomas não persistem por mais de 6 meses. Então, é alguém que no curso esperado de ajustamento ou adaptação a um estressor apresenta sofrimento exacerbado, tá? Isso é importante a gente entender, né? Quando a gente passa por um estressor, até a gente até falou isso na outra aula, quando a gente passa por um estressor, a gente tem um curso esperado de ajustamento que no início é muito intenso do ponto de vista das nossas reações, mas que para a maioria das pessoas esse curso ele é transitório, né? O sofrimento, essas reações são transitórias, melhor dizendo. Agora, um transtorno de adaptação, já chamado em outro momento transtorno de ajustamento, né, implica exatamente, né, num sofrimento que ele a partir nesse período de 3 meses, desde o início do estressor, né, e que não se prolonga por mais de 6 meses após o término do estressor, tá? É uma pessoa que, neste curso de adaptação ou ajustamento, apresenta muito sofrimento, tá? E muito prejuízo do ponto de vista da sua funcionalidade, tá? Que pode aparecer no contexto das relações interpessoais, no contexto profissional, no contexto acadêmico, ok? Então, esse é o transtorno, ou são os transtornos de adaptação. Por que transtornos? Porque nós temos subtipos. Se no transtorno de adaptação predomina, né, disforia, depressão, choro, desesperança, então, subtipo, humor deprimido. Se, por outro lado, predomina tensão, nervosismo, preocupação, agitação psicomotora, então, subtipo com ansiedade. Os dois juntos, misto. Se aparece em problemas de comportamento, conduta, conduta. Se aparece problemas de comportamento e mais algum desses problemas emocionais, é uma perturbação mista. Tá? Então, por isso que a gente fala de transtornos de adaptação, porque a gente vai ter aí os subtipos e os especificadores. Agudo, né? Os sintomas aí persistem por menos de 6 meses, e crônico, né? O crônico é quando a gente tem um transtorno que é persistente, ou seja, né, é quando a duração da perturbação ela é mais longa do que 6 meses, em resposta a um estressor crônico, ou seja, o estressor se mantém presente, tá? Ou tem consequências aí duradouras, tá?
Vamos imaginar alguém aqui que passou aqui na enchente e que perdeu a sua casa. Perdeu a sua casa, ok? A pessoa não tem mais moradia, a casa não tinha seguro, e a pessoa agora vai seguir experienciando por mais de 6 meses sofrimento e prejuízo, porque ainda que a enchente tenha terminado, as consequências do estressor seguem se apresentando, que é eu não tenho onde morar com a minha família. Entenderam? Ou eu não tenho mais emprego, eu fiquei desempregado, eu estou completamente endividado, porque eu não consegui nem pagar os eletrodomésticos da segunda inundação que teve em 2023, né? E agora eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, né? E ainda estou em dívida. Entenderam? Então, ainda que a enchente tenha se encerrado, a consequência ela é duradoura. Tá? E se isso me provoca muito sofrimento, é razoável até que isso possa acontecer, né? Se isso me provoca muito sofrimento, se segue tendo muito prejuízo na minha vida, então eu posso ser diagnosticado como um transtorno de adaptação, e aí a ideia é poder especificar o subtipo, tá? Bom, qual é a prevalência? São comuns, né? Mas é difícil saber o quanto exatamente isso é prevalente, porque é, a prevalência estimada é muito ampla, né? 5 a 20%. Tá? E tem aí algum diagnóstico diferencial a ser considerado, né? Entre transtornos de adaptação, estresse pós-traumático e estresse agudo. O primeiro ponto eu já havia falado, né? O estresse pós-traumático, o estresse agudo, exige que o evento estressor seja um evento estressor potencialmente traumático, ou seja, nós precisamos ter observar o critério A dos transtornos de estresse pós-traumático e transtorno de estresse agudo, enquanto que no transtorno de adaptação, tu não precisa que seja um evento do tipo critério A. Um outro ponto, né, é o aspecto temporal. Estresse agudo do terceiro dia após a exposição até o 30º dia. O estresse pós-traumático não é diagnosticado antes do 30º dia. Tá? Já o transtorno de adaptação, tu espera que ocorra dentro dos 3 meses e que isto se encerre após 6 meses, uma vez que o estressor não esteja mais presente com as suas consequências. Tá? O estresse pós-traumático, ele é um transtorno que tende a se cronificar. Tá? Bom, aí aqui tem também a apresentação, né, a fenomenologia, a apresentação sintomática do paciente. Tá? Ali um transtorno de adaptação, ele pode ser diagnosticado após um evento traumático, né, quando o indivíduo exibe sintomas de estresse agudo téptico que não satisfazem nem excedem o limiar diagnóstico desse transtorno. Tá? Então, aqui é um outro ponto importante. Tá? É, muito bem. E eu acho que era isto a parte expositiva. Então, eu vou encerrar agora a gravação, tá? E vou também encerrar o compartilhamento, né?